A noite em uma das principais avenidas de São Paulo pulsava com vida. As luzes dos prédios refletiam no asfalto molhado e nas vitrines das lojas. Pessoas de todos os tipos circulavam pelas calçadas, engravatados saindo do trabalho, jovens, animados indo para bares, casais apressados procurando um lugar para jantar. Era um caos organizado, em um cenário onde tudo acontecia ao mesmo tempo e ninguém parecia reparar em ninguém. Em meio a essa correria, sentada sobre um pedaço de papelão ao lado de um grupo de moradores de rua, Amanda observava tudo com um olhar sereno e quase distante. O barulho ao redor não a incomodava. Ela estava acostumada com a cidade e com sua indiferença. Enquanto seus colegas de calçada conversavam entre si ou cochilavam encolhidos, ela preferia observar. Não com inveja, nem com revolta, mas com a lucidez de quem já entendeu como o mundo funciona. Do outro lado da rua, numa calçada mais iluminada e limpa, Bernardo se destacava. Ele era jovem, bonito, vestido com roupas de grife e parecia claramente entediado. Herdeiro de uma das famílias mais ricas da cidade, ele estava acostumado a ter tudo o que queria. No entanto, naquela noite, o tédio parecia maior que o habitual. Procurando por algum tipo de diversão que o tirasse da monotonia, Bernardo subiu em um banco, atraindo olhares de quem passava. Com um sorriso provocador e a voz projetada para chamar atenção, ele gritou: "Quem quer passar a noite comigo, pagarei 10.000 reais." A frase cortou o barulho da avenida como uma lâmina. Por um breve momento, o som dos carros e das conversas pareceu desaparecer. As pessoas pararam, algumas riram e outras o encararam com surpresa. O silêncio pairou por alguns segundos até que, aos poucos, as pessoas começaram a levantar as mãos. Algumas com entusiasmo, outras com dúvida, mas todas seduzidas pela quantia absurda que ele havia oferecido. Na calçada oposta, Amanda continuava sentada, sem reagir. Ela via tudo, mas não demonstrava o menor interesse. Como se aquele espetáculo de ostentação não passasse de mais uma noite comum na cidade. Enquanto as pessoas ao redor se agitavam com a proposta absurda, fazendo piadas ou acenando para chamar a atenção de Bernardo, Amanda seguia exatamente do mesmo jeito. Sentada no mesmo ponto, com a mesma expressão tranquila, como se tudo aquilo não passasse de uma encenação barata. O dinheiro, a multidão, o espetáculo, nada daquilo parecia ter impacto sobre ela. Amanda estava acostumada a ver o mundo girar diante dos próprios olhos, sem jamais ser incluída na dança. Por outro lado, Bernardo observava a reação coletiva com satisfação. Ele se divertia ao ver pessoas se oferecendo por dinheiro, achando graça da própria ousadia. Mas algo desviou sua atenção. Naquela multidão de mãos levantadas havia uma figura que não se movia. Uma mulher sentada do outro lado da rua, imóvel, com os braços cruzados e o olhar direto, sem nenhuma sombra de interesse. Mesmo assim, Bernardo ficou extremamente surpreso com sua beleza e não entendeu como uma mulher tão bonita estava naquela situação. Intrigado, ele atravessou a rua com passos leves, como quem está prestes a descobrir algo curioso. Bernardo parou diante dela e abriu um sorriso cínico, como se já soubesse qual seria a resposta. "E você?" perguntou, olhando diretamente para Amanda. "Não quer 10.000 reais?" Ela o encarou por um instante, depois cruzou os braços de maneira ainda mais firme. Sua resposta veio na mesma velocidade do olhar. "Não preciso." A resposta foi seca, direta, e pegou Bernardo completamente desprevenido. Ele esperava uma brincadeira, uma provocação de volta e talvez até uma tentativa de negociação, mas o tom dela era sério, sereno e inabalável. "Uma moradora de rua que não precisa de dinheiro?" disse ele, soltando uma risada descrente enquanto balançava a cabeça. "Ou você é muito orgulhosa, ou muito burra." Amanda nem piscou, apenas deu de ombros com simplicidade. "Ou talvez eu só não caia em jogos de gente mimada." A frase caiu como uma pedra no ar. Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos, encarando-a como se tentasse decifrar algo que nunca tinha visto antes. A ousadia dela, a firmeza com que recusava uma quantia que poderia mudar sua vida,
Era algo que ele simplesmente não compreendia. E foi justamente isso que o fez dar um passo a mais em sua curiosidade. Pela primeira vez, alguém o enfrentava sem medo. E isso o intrigava mais do que ele estava disposto a admitir. Bernardo ficou parado diante dela, tentando entender por que aquela mulher, claramente sem nada, se recusava a aceitar uma oferta que a maioria das pessoas só veria uma vez na vida. Aquilo mexia com o ego dele de um jeito inesperado. Ele estava acostumado a conseguir tudo o que queria com facilidade, especialmente quando envolvia dinheiro. E ali estava Amanda, no chão, cercada por outros moradores de rua, desafiando a lógica de sua realidade. Com um sorriso forçado e o tom ainda mais provocador, ele resolveu testar os limites. Muito bem. Quanto você quer para sair comigo? Amanda deu um sorriso leve. Não era um riso nervoso, nem debochado. Era um riso sincero, como quem realmente achava graça da pergunta. Nada. Eu não estou à venda. A resposta o fez franzir a testa. Bernardo tentou manter a pose, mas o desconforto era visível. Ainda assim, ele não desistiu e começou a jogar números no ar. 20 mil, 30 mil, 50 mil. Cada valor maior que o anterior, como se o problema fosse apenas a quantia. Mesmo assim, Amanda continuava inabalável. Até que, em determinado momento, ela ergueu a mão e o interrompeu. Se quer tanto assim, 10 mil reais já está de bom tamanho. Por essa quantia eu irei com você. Mas não quero para mim, quero que você a entregue para os meus amigos. O grupo que estava com ela parou de conversar imediatamente. Alguns arregalaram os olhos. Outros trocaram sussurros de espanto. Era como se não acreditassem no que estavam ouvindo. Amanda estava prestes a receber uma fortuna e não queria um centavo para si. Bernardo hesitou. Olhou para ela, depois para os outros ao redor. Aquilo não fazia sentido. Era uma inversão completa do jogo. No entanto, quando seus olhos encontraram os dela, ele entendeu que não havia espaço para negociação. O olhar, firme de Amanda dizia tudo. Ou ele aceitava as regras dela, ou voltava para casa sozinho. Sem mais argumentos, ele suspirou, pegou a quantia prometida e, um a um, foi distribuindo o dinheiro para os amigos dela, que ainda pareciam confusos com o que estava acontecendo. Depois voltou-se para Amanda com um sorriso de vitória. Agora, vem comigo. Amanda levantou-se com calma, limpando as mãos na calça gasta. Antes de sair, ela lançou um último olhar para seus companheiros, como quem se despede temporariamente de um lugar conhecido. Então olhou para Bernardo e respondeu, com um leve sorriso no canto dos lábios. Tudo bem, mas você está prestes a descobrir que eu não sou quem você pensa. E naquele instante, pela primeira vez, Bernardo sentiu que não era ele quem estava no controle daquela história. Quando os dois entraram no carro de Bernardo, estacionado ali por perto, o interior do veículo exalava luxo. Os bancos de couro macio, o painel digital e o silêncio absoluto deixavam claro que aquele não era um carro qualquer. Sentada no banco do passageiro, Amanda parecia alheia a tudo isso. Com o cotovelo apoiado na porta e os olhos fixos na paisagem da cidade que passava depressa pela janela, ela mantinha a mesma expressão calma e confiante de antes, como se aquele ambiente não fosse nem um pouco intimidador. Por sua vez, Bernardo não conseguia desviar o olhar dela. Desde que saíram do centro, sua curiosidade só aumentava. Era como se cada gesto dela desafiasse tudo o que ele acreditava sobre o mundo. Bernardo esperava que Amanda estivesse deslumbrada, talvez nervosa ou desconfortável. Mas ela estava relaxada, como se aquilo tudo fosse familiar para ela. Como se, contra todas as possibilidades, aquela moradora de rua soubesse exatamente onde estava pisando. Sem conseguir conter a inquietação, ele quebrou o silêncio. Você é muito confiante para alguém que vive na rua. Amanda riu despreocupada, como se ele tivesse dito algo óbvio. Ela se virou ligeiramente para Bernardo, mantendo o tom tranquilo. E você é muito convencido para alguém que tem tudo. A resposta o pegou de surpresa, mas ele não ficou irritado. Pelo contrário, um sorriso involuntário surgiu em seu rosto, porque era raro encontrar alguém que o desafiasse daquela forma.
Em muito tempo, alguém não estava tentando agradá-lo ou impressioná-lo. Enquanto o carro avançava pelos bairros mais nobres da cidade, Bernardo se pegou analisando Amanda com atenção. A forma como ela falava, o jeito como se mantinha tão segura. Havia algo ali que ele ainda não compreendia. E quanto mais observava, mais queria saber. No fundo, ele sabia que tudo aquilo havia começado como uma provocação. Uma maneira de irritar os pais, especialmente diante da pressão para se envolver com Cláudia, a futura esposa perfeita segundo os padrões da elite. Mas agora, sentado ao lado de Amanda, ele percebia que o plano não seria tão simples. Se quisesse usá-la para provocar sua família, teria que ir além das aparências. Precisaria entender quem era aquela mulher que, mesmo sem nada, carregava algo que ele jamais tinha visto em ninguém. E isso tornava tudo muito mais interessante. Na cabeça de Bernardo, tudo estava perfeitamente calculado. É claro que o plano era ousado, mas ele estava acostumado a conduzir situações a seu modo. E agora, ele queria usar Amanda como peça principal em um jogo pessoal contra os próprios pais. Na verdade, você é um mistério, ele respondeu com a expressão carregada de dúvida e admiração. Mas eu vou decifrá-la. Sustentando o mesmo sorriso enigmático de sempre, Amanda apenas o olhou nos olhos. Ela não precisava dizer nada. Tudo nela desafiava o que Bernardo acreditava saber sobre as pessoas. E naquele momento, ele entendeu que aquela história talvez estivesse apenas começando. Minutos depois, o carro de luxo estacionou diante do imponente portão da mansão da família de Bernardo, no bairro mais nobre da cidade. As luzes da fachada iluminavam a entrada com um brilho dourado, e o som suave de música clássica escapava pelas janelas entreabertas. Lá dentro, um jantar sofisticado reunia nomes importantes da alta sociedade, todos esperando que Bernardo se envolvesse com Cláudia, a mulher que seus pais tanto queriam como nora. No entanto, aquilo certamente não aconteceria. Quando Amanda desceu do carro ao lado dele com uma postura impecável, o efeito foi imediato. Os pais de Bernardo, postados na entrada como bons anfitriões, a receberam com olhares frios e carregados de julgamento. Eles não disseram uma palavra, mas o olhar dizia tudo. Dentro da casa, o ambiente era ainda mais carregado. Cláudia, a mulher com quem os pais de Bernardo queriam que ele se casasse, estava lá, impecável como sempre, com um sorriso de superioridade estampado no rosto. Ao ver Amanda ao lado de Bernardo, o sorriso vacilou por um breve segundo, mas logo se transformou em um olhar de puro desprezo. Ela deu 2 passos em direção a eles, com o salto alto ecoando pelo mármore, e sem disfarçar o desdém, perguntou: "Quem é essa, Bernardo?" Sua voz estava carregada de ironia, como se a resposta fosse óbvia e absurda ao mesmo tempo. Bernardo, que até então se mantinha calado, aproveitou a deixa com gosto. "Minha nova namorada." A frase saiu com firmeza, sem hesitação, como uma provocação calculada. Era o golpe que ele vinha preparando desde o início. Cláudia soltou uma risada seca, sarcástica, olhando de cima a baixo para Amanda, como se tentasse encontrar falhas que justificassem seu incômodo. "Você só pode estar brincando." Bernardo não respondeu. Apenas manteve o olhar firme, como se estivesse pronto para assistir ao efeito da própria ousadia. E ao seu lado, Amanda permanecia serena, como se aquele mundo cheio de luxo não tivesse o menor poder sobre ela. Após a chegada de Bernardo, o jantar foi servido com toda a pompa que se esperava de uma noite na casa de seus pais. Talheres de prata, taças de cristal e pratos de porcelana davam o tom da ocasião. Mesmo assim, apesar da aparência refinada da mesa, o clima era tudo menos harmonioso. O silêncio entre uma garfada e outra era mais alto do que qualquer conversa, e os olhares trocados à distância deixavam claro que aquela noite estava longe de ser tranquila. Sentada ao lado de Bernardo, Amanda mantinha a postura ereta e o olhar atento. Ela não parecia intimidada pelos olhares desconfiados nem pela frieza do ambiente. No entanto, Cláudia não aceitaria aquilo em silêncio. A presença de Amanda, tão serena e segura, a incomodava profundamente.
E o fato de Bernardo tê-la apresentado como namorada só tornava tudo pior. Com um sorriso falso e o olhar afiado, Cláudia se inclinou levemente para a frente, quebrando o silêncio. Então, Amanda, qual é a sua profissão? A pergunta veio como um golpe disfarçado de cortesia. Os olhares na mesa se voltaram imediatamente para Amanda, como se todos quisessem ver como ela sairia daquela situação. Mesmo assim, Amanda não hesitou nem por um segundo, apenas sorriu tranquila e respondeu com firmeza. Atualmente não tenho uma profissão, mas já fiz muitas coisas na vida. Cláudia arqueou uma sobrancelha, fingindo surpresa, mas o veneno escorria por trás da expressão. Ah, então vive às custas de outros? É o que uma prostituta faria, não? Antes que Amanda pudesse responder, Bernardo interveio com um tom firme que não deixava espaço para dúvidas. Cláudia, acho que você deveria se preocupar com sua própria vida. O comentário fez os pais dele trocarem olhares discretos, e Cláudia cerrou os lábios por um instante. Mas estava claro que ela não recuaria tão facilmente. Aquela pergunta era apenas o início. Mesmo que por alguns segundos o silêncio que se seguiu ao último comentário de Bernardo parecia pelo menos ter acalmado o ambiente. No entanto, foi apenas a calmaria antes da tempestade. Cláudia não aceitava ser contrariada, e menos ainda ser humilhada publicamente. Diante de todos, com o olhar fixo nele e a voz fria como gelo, ela deixou cair a máscara de sofisticação para revelar algo mais sombrio. A verdade é que você é um fracasso, Bernardo. Seus pais estão tentando salvar seu futuro fazendo com que você case comigo, e eu, apaixonada como uma adolescente só porque você é bonito, estou caindo nessa. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O barulho dos talheres cessou e todos ao redor da mesa ficaram em silêncio absoluto, como se esperassem o próximo movimento em um duelo anunciado. Cláudia continuou impassível, e seu tom de voz permaneceu calmo, mas implacável. Você só não percebe que se não aceitar ficar comigo, sua família perderá tudo. Depois que recebi minha herança, eu comecei o processo para comprar a empresa do seu pai. Em breve ela será minha. E então vocês terão que implorar para mim por seus empregos. Com esse estilo de vida luxuoso, aposto que não vai demorar muito para o dinheiro acabar. Bernardo empalideceu. As mãos, antes firmes sobre a mesa, se fecharam em punhos discretos. Ele sabia que Cláudia era manipuladora, arrogante e obcecada por controle, mas não fazia ideia de que ela estava disposta a ir tão longe. Aquilo era um ataque direto àquilo que sustentava sua família. Isso não é possível. Meu pai jamais venderia a empresa principalmente para você, disse ele com a voz trêmula entre a incredulidade e a raiva. Por sua vez, Cláudia não recuou nem por um segundo. Pelo contrário, o sorriso frio se formou em seus lábios enquanto ela o fitava com superioridade. Bem, então me explique como ele vai lidar com as dívidas que não consegue pagar. Experimente me rejeitar e veja. As palavras ecoaram com um peso silencioso, como se a qualquer momento a casa pudesse desmoronar ao redor deles. Em silêncio, Amanda observava tudo com atenção, como se soubesse que aquela noite ainda estava longe de terminar. Algo estava por vir, e ela já estava pronta para isso. Antes que Bernardo conseguisse sequer articular uma resposta, Amanda se inclinou para a frente, rompendo a tensão com uma voz calma. Você se acha muito poderosa, não é, Cláudia? A pergunta veio como uma provocação inesperada. Todos, os olhares se voltaram para Amanda, como se de repente tivessem se lembrado de que ela ainda estava ali, e talvez até aquele momento não tivessem entendido completamente o papel que ela de fato ocupava naquela história. Confusa com a ousadia, Cláudia estreitou os olhos. Mas antes que pudesse retrucar, Amanda continuou, agora com um tom ainda mais firme. Dizer que vai comprar a empresa da família de Bernardo foi um belo blefe. Isso eu tenho que admitir. A frase caiu sobre a mesa como um trovão abafado. Bernardo arregalou os olhos, os pais dele se entreolharam. E Cláudia, sem esconder a irritação, quase deu um grito. Do que você está falando? Amanda então soltou um leve sorriso, não de deboche, mas de quem sabe exatamente o que está fazendo. O dinheiro, a fortuna da sua herança, pelo que eu saiba, está tudo bloqueado,
Desde a morte do seu pai. O ar saiu dos pulmões de Cláudia como se tivesse levado um soco. Em um gesto abrupto, ela pegou o celular na bolsa com as mãos trêmulas e começou a navegar pelas telas com rapidez, tentando manter a pose. Mas conforme seus olhos percorriam os números e notificações no visor, sua expressão foi mudando. De confiante, sua expressão se tornou tensa e assustada, até que ao finalmente abrir sua conta bancária, o sangue pareceu sumir de seu rosto. Não, não pode ser. As palavras escaparam quase como um sussurro, e naquele momento, pela primeira vez, Cláudia pareceu desesperada. A mulher, que minutos antes ameaçava destruir uma família inteira, agora encarava a tela do celular, como quem assiste a um castelo desmoronar diante dos próprios olhos. Por outro lado, Amanda apenas observava tranquila e preparada. O silêncio que já pesava no ambiente se intensificou. Todos estavam paralisados, ainda tentando processar o que Amanda havia acabado de revelar sobre a fortuna de Cláudia. Mas o choque maior ainda estava por vir. O pai de Bernardo, que até então mantinha a postura contida de quem observa sem se envolver, arregalou os olhos de repente. Ele inclinou-se um pouco à frente como se algo tivesse finalmente se encaixado em sua memória. Meu Deus, e agora tudo faz sentido, ele murmurou com a voz embargada pela surpresa. Eu sabia que seu rosto era familiar. Ele pousou os olhos diretamente sobre Amanda e então disse com espanto: Você é Amanda Esteves, a ex-milionária, que doou toda a sua fortuna para a caridade e foi morar nas ruas. As palavras ecoaram pelo salão como uma explosão. Um novo silêncio se instalou, desta vez recheado de incredulidade e espanto. Todos os olhares da mesa recaíram sobre ela, e até mesmo os funcionários pararam de servir. Amanda respirou fundo. Não parecia envergonhada nem satisfeita por ter sido reconhecida. Ela estava serena, como alguém que já carregava o peso da própria escolha há muito tempo. Na verdade, eu apenas me cansei de viver rodeada por pessoas que só se importavam com dinheiro, disse com simplicidade. Depois voltou o olhar para Bernardo. E naquele instante ele sentiu que o tempo havia parado ao redor dos dois. E apesar de ter achado que o Bernardo era exatamente assim em um primeiro momento, só agora eu percebi que ele é alguém que também acredita no amor mais do que no dinheiro. O impacto das palavras de Amanda caiu como uma avalanche sobre todos ali. Cláudia, que antes exalava confiança e arrogância, agora estava paralisada. Ainda com o celular nas mãos, ela tremia. Seu rosto estava sem cor e sem expressão. Já não havia escudo nem argumentos. Ela, que por anos manipulou os outros e se impôs pela posição que ocupava, agora era apenas uma mulher exposta, sentada no centro de uma humilhação pública, diante da mesma elite que tanto valorizava status e aparência. E enquanto todos digeriam o que haviam acabado de presenciar, Amanda permanecia ali, calma e plena, como quem finalmente tinha mostrado ao mundo quem realmente era. Ignorando tudo ao seu redor, Bernardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. O jantar, que até minutos atrás parecia uma encenação forçada entre convenções sociais e obrigações familiares, agora era apenas um cenário distante diante do que ele realmente sentia. A imagem de Cláudia desconcertada, o choque nos rostos dos pais e o burburinho abafado dos convidados já não tinham importância. Ele olhou para Amanda, que continuava sentada com a mesma serenidade de sempre. Havia algo diferente nela, não apenas pela postura segura ou pela elegância revelada depois da transformação. Era a forma como ela encarava tudo sem precisar provar nada. Amanda não parecia satisfeita com a revelação, tampouco buscava aprovação. Mas era impossível não perceber que, por trás daquele olhar tranquilo, havia uma vitória silenciosa. Amanda, disse Bernardo com uma voz mais baixa, carregada de sinceridade. O que você fez hoje mudou minha vida. Ela se virou para ele devagar, com um semblante calmo. Um leve sorriso surgiu nos cantos de seus lábios, como se aquelas palavras não fossem surpresa. Eu não fiz nada além de mostrar o que você realmente é capaz de enxergar quando as cortinas da falsa riqueza se abrem. A frase ficou no ar, reverberando dentro de Bernardo como um eco difícil de ignorar.
Ele nunca havia escutado nada tão simples e, ao mesmo tempo, tão verdadeiro. Pela primeira vez em sua vida, sentia algo que não vinha da aprovação dos pais, dos bens da família ou do reconhecimento social. Bernardo sentia gratidão, mas mais do que isso, sentia alívio. Amanda o havia libertado, não apenas de Cláudia ou da manipulação dos pais, mas do mundo superficial em que ele mesmo se prendeu durante tanto tempo. Naquele momento, Bernardo entendeu tudo. A curiosidade que sentiu ao ver Amanda no meio dos moradores de rua não era fruto de rebeldia ou provocação. Era paixão à primeira vista. E não precisava de dinheiro, aparência ou status para existir. Só precisava de amor. Ao ver o olhar apaixonado de Bernardo para Amanda, Cláudia deixou a casa sem ser percebida, como se estivesse fugindo do local. Após tantas emoções, era impossível que o jantar continuasse. Bernardo também levantou da mesa e convidou Amanda para conhecer o jardim. Para ele, aquela noite começava ali, fora da casa, sob o céu limpo e silencioso. Enquanto a mansão ficava para trás, ainda iluminada, cheia de vozes abafadas e olhares confusos, ele caminhava ao lado de Amanda como se tudo ao redor tivesse perdido o sentido. O peso que carregava havia desaparecido. Pela primeira vez, ele não sentia a obrigação de provar nada a ninguém. Bernardo virou o rosto em direção a Amanda com um sorriso leve e sincero, diferente de todos os que já havia dado. Havia paz em seus olhos e uma convicção silenciosa em sua voz. Vamos embora, para um lugar onde não precisamos de nada mais além da nossa própria companhia. Amanda parou por um breve instante olhando nos olhos dele. Seu olhar era calmo, cheio de ternura e verdade. Então, com um sorriso suave, ela assentiu. Isso soa perfeito. Então os dois seguiram juntos até o carro, caminhando lado a lado com passos firmes e sincronizados, sem precisar trocar uma palavra. A presença de um ao lado do outro dizia tudo o que era necessário. Não havia promessas exageradas, nem planos grandiosos, apenas a certeza de que o que sentiam era real, puro e desprovido de qualquer fachada. Enquanto Bernardo abria a porta do veículo para Amanda entrar, ele sentiu dentro de si uma leveza que não experimentava havia anos. Era como se finalmente estivesse indo em direção a algo que fazia sentido. Pela primeira vez em muito tempo, ele sabia exatamente para onde estava indo. Não havia mais dúvidas. Em seu coração, Bernardo tinha a certeza de que o amor que encontrou não precisava de dinheiro, nem de status, nem de máscaras. Era completamente genuíno e verdadeiro. E isso era mais do que o suficiente.